Você já ficou sem assunto em uma conversa? Ou teve um diálogo forçado que você puxa o papo e a pessoa nem demonstra interesse? Isso acontece com a maioria das pessoas, mas não com o Igor do Flow Podcast. Isso é muito bom. Ele consegue manter uma conversa de 3 horas com pessoas totalmente diferentes, indo de médicos, cientistas, comediantes e por aí vai. Porém, uma coisa que poucas pessoas sabem é que existem técnicas infalíveis para isso. E agora, você vai aprender as principais para nunca mais ficar sem assunto em uma conversa. Um ponto em comum que você vai ver em todos os podcasts e principalmente em programas de entrevistas como The Noite é uma breve pesquisa sobre o convidado. Calma, eu já vou te explicar como fazer isso na prática, porque a gente não sabe exatamente quem vai encontrar em uma festa, por exemplo. Mesmo assim, nesse cenário é possível se sair bem. A pesquisa antecipada ajuda que você tenha sempre tópicos que a outra pessoa se interessa para discutir. E essa é uma das dicas principais que eu recomendo você anotar. As pessoas amam falar sobre si, então o seu trabalho é fazer as perguntas certas. Só fé, por exemplo, tu escreveu pra tu escreveu pra alguém e acabou cantando. No Flow, o Igor sempre se prepara pesquisando um pouco sobre o convidado. Ele não segue um roteiro, mas sabe o que perguntar, entendendo a trajetória, os trabalhos e principalmente os interesses do convidado. Se ele tá conversando com um MC, dificilmente vai fazer uma pergunta sobre o campo magnético da Terra. Mas se o entrevistado é o Sakane, aí a história é diferente. Mas como fazer isso na prática? Em uma festa, provavelmente vamos ver pessoas que nunca vimos na vida. Então essa dica não se aplica aqui. Porém, no trabalho, academia, faculdade e ambientes que visitamos com frequência, a história é diferente. Pois normalmente nós sabemos quem vamos encontrar. E essa dica passa a ser totalmente válida. Mas aonde fazer essa pesquisa? Hoje em dia, é raro encontrar alguma pessoa que não compartilhe a sua vida nas redes sociais. Uma simples busca no Instagram, LinkedIn ou TikTok já ajuda muito. Você deve procurar os interesses em comum com a pessoa e usar isso na conversa, como esportes, viagens e leitura. Imagine que você quer puxar assunto com alguma mulher da faculdade e no Instagram você descobre que ela tem o mesmo gosto que o seu por treinar. Isso já é o suficiente para uma pergunta de abertura de conversa do tipo: eu vi que você postou uma foto treinando esses dias. Como é a sua academia? Eu tô pensando em mudar da minha. Esse é só um exemplo para abrir a conversa, mas existem vários outros tipos de questionamentos que deixam a conversa mais atrativa e cativante. Se você já assistiu muitos episódios do Flow, provavelmente já percebeu que as estruturas das perguntas são muito parecidas. Ele só adapta para cada convidado. Mesmo assim, sendo repetida centenas de vezes com pessoas diferentes, sempre tem um bom resultado. Existem dois tipos de perguntas que você pode fazer quando estiver conversando com alguém: as gerais e as específicas. As gerais são um conjunto de perguntas genéricas que podem ser usadas em qualquer situação e com pessoas que você não conhece. Por exemplo, qual foi a coisa mais interessante que você fez recentemente? Ou você tem algum hobby ou atividade que gosta muito? Já as perguntas específicas são baseadas nas pesquisas que você fez. O segredo delas está nos detalhes que você conseguiu observar. Por exemplo, eu vi que você viajou recentemente. Como foi a experiência lá? Ou essa: você postou que estava assistindo uma série nova que saiu na Netflix. Ela é boa? Deixando bem claro, a maioria das pessoas não conseguem manter uma conversa interessante, pois o maior erro delas estão nas perguntas, que são os segredos de uma conversa cativante, e a gente explica mais sobre isso no nosso e-book. Essas primeiras técnicas servem para iniciar a conversa. E agora, vêm as dicas que vão deixar ela fluida e interessante. O primeiro ponto é a escuta ativa. Vamos analisar uma breve cena do Ticaracati Cash para exemplificar. Como que era a tua rotina, Carlinhos? Então, a rotina... Vocês acordavam que horas? Acordava 4h30 da manhã. Tá. 4h30 da 4h30 manhã? da manhã, porque a gente servia o café. Mas porra, 4h30 da manhã? Tem que seguir a lei, compadre. 4h30 da passinho manhã? da cadeia. Tá. É Acordava às mesmo? Tem isso, 4h30. Guarda. Tem. Acordava 4h30. 4h30. Aí recebia o café, Tá. tomava banho, um banho gelado. O café Banho é o- gelado? O que é o café? De vez em quando. É um pão? Esse é um exemplo de algo que não deve ser feito. Nessa breve cena de poucos segundos, nós podemos ver a quantidade de perguntas e vezes que o convidado foi interrompido. E deixando bem claro, eu não tô dizendo que esse podcast é ruim. Muito provavelmente, essas atitudes dos entrevistadores foi pela ansiedade de rever o velho amigo que tinha sido preso. A escuta ativa é uma técnica de comunicação onde
onde o ouvinte presta atenção em todos os aspectos da conversa, observando não só as palavras, mas também as emoções e intenções por trás delas. Nesse ponto, nós podemos ver que o Carioca e o Bola estão totalmente engajados, prestando atenção na conversa e querendo saber mais. Isso condiz completamente com a escutativa. O erro aqui foi as interrupções e perguntas excessivas, que não deixavam o convidado concluir a sua história. O correto a se fazer é escutar com atenção a pessoa e esperá-la terminar para fazer as próximas perguntas. Isso aumenta muito o seu tempo de conversa e as informações que você tem para puxar outros assuntos. E isso a gente abordou muito mais no vídeo do Terry Crews. Vou deixar ele no final. E já se prepara para notar que agora vêm as dicas para você aplicar a escuta ativa da melhor maneira possível. 1. O primeiro de tudo é prestar atenção e se interessar pela conversa. Só assim você vai se entregar por inteiro. 2. O contato visual é fundamental para demonstrar que você está presente e prestando atenção. 3. Os sinais não verbais, como acenos de cabeça, sorrisos, levantar de sobrancelhas e outras expressões faciais também mostram interesse. E 4. Pequenos feedbacks verbais, como entendi, nossa, sério? Incentivam a pessoa a continuar falando e que frequentemente ouvimos o Igor usando. Você já ouviu falar que as pessoas amam ouvir histórias? Isso realmente é verdade. Aí era uma rua escura, assim, muitas árvores e tal, e vindo um carro preto, devagarzinho. Aí eu, qual é, Adris? Abre esse portão logo aí, que porra, sai esse carro preto aqui devagarzinho vindo aqui. Ele tava aqui assim, ele fez assim pra mim. Exemplos reais tornam a conversa mais interessante. Eles mostram que você está atento e genuinamente interessado no que a outra pessoa está dizendo. Igor sempre usa muitas histórias e exemplos pessoais nas entrevistas para tornar a conversa mais rica e envolvente. E você pode fazer isso de duas maneiras: contando histórias pessoais e as experiências em comum. Prepara o papel e a caneta. As histórias pessoais ajudam a criar um vínculo pessoal e faz a conversa fluir naturalmente. Então compartilhe suas próprias experiências que têm a ver com o tema da conversa. Quanto mais emoções e trama ela tiver, mais vai engajar. Já as experiências em comum são aquelas que muitas pessoas já tiveram, o que faz o outro se identificar com você. Um exemplo comum, até engraçado, é confundir alguém com outra pessoa na rua. Muitas pessoas já fizeram isso, o que abre uma brecha para o nosso próximo tópico. Os episódios mais marcantes do Flow são os recheados de bom humor. Desmancha a gente, né, cara? Isso é uma ferramenta poderosa para manter a conversa divertida e atrativa. E isso pode ser até a solução dos problemas para alguns. Quem nunca ouviu a frase, faça ela rir até esquecer que você é feio? As figuras mais carismáticas e cativantes que conhecemos usam dessas características frequentemente. E nós abordamos mais sobre isso também no vídeo do Terry Crews. Quando o humor é usado corretamente, ele cria um ambiente descontraído e fortalece as conexões. E mesmo tendo conversas mais sérias, em algum momento o Igor introduz piadas. Primeiramente, você deve se certificar que o humor seja apropriado para o contexto e as pessoas que você está conversando. Não são todos que gostam de piadas pesadas e vão entender sobre assuntos específicos. E como foi citado no tópico anterior, as situações em comum novamente serão abordadas. Fazer piadas com esses momentos facilita muito a sua chance de conseguir boas risadas. Se você deseja ser uma pessoa confiante e carismática, precisa conhecer o nosso e-book no primeiro comentário fixado. Se inscreva e fique com esse vídeo.